Senhoras e senhores, começando o episódio 4 do Pode Ler, um podcast para você que quer destravar a sua leitura ou para você que quer criar esse hábito poderoso, mas ler com foco, com absorção, pondo em prática aquilo que você aprendeu. Me chamo Rafael e eu ajudo pessoas comuns a lerem pelo menos um livro por mês com foco e absorção, capacitando essas pessoas a colocarem em prática aquilo que elas leem. E no episódio de hoje vamos falar sobre 3 erros fatais que você comete e que fazem você procrastinar na leitura e na vida. E mais uma vez, estou aqui com a minha convidada especial, minha esposa Fernanda, advogada, host do podcast e também especialista em infoprodutos, do marketing digital. Muito bem-vindo, meu amor, a mais um episódio. Obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse episódio do Pode Ler. E bora começar. Vamos falar de procrastinação, né, amor? Você acha que as pessoas procrastinam muito? Todos os dias, muito. Inclusive, eu procrastino um pouquinho. Aí, ó, um podcast para ela. Aqui eu vou trazer mais para leitura, mas uma coisa é fato. Quando você conserta aí a procrastinação na leitura, você automaticamente começa também a ajeitar outras áreas da sua vida. Isso é uma coisa que é fato. Então, quando eu falo assim, vou parar de procrastinar a leitura, você provavelmente vai parar também de procrastinar em outras áreas. E, Rafael, afinal, o que é procrastinação? Explica pra gente. Boa. Muita gente fala, né, usa a palavra procrastinação, mas o que quer dizer, né? Existem várias interpretações, assim, o pessoal fala, é você deixar as coisas para depois, é você não fazer aquilo que é importante, é você saber que tem que fazer algo, e mesmo deixa para amanhã. E mesmo assim não fazer. Eu costumo dizer que, na verdade, a procrastinação ela é natural. Esse mês, no Clube do Livro, a gente está lendo o livro Sapiens, por exemplo, e ele explica que desde lá de trás o ser humano já procrastinava, mas por um bom motivo, porque o seu cérebro precisava poupar energia. Então ele tinha que armazenar energia para, por exemplo, ele poder andar quilômetros de distância para procurar um abrigo novo, para caçar, para fugir de predadores. Então o ser humano ele tinha essa escassez de energia. E quando ele começou a desenvolver intelectualmente, que veio a revolução cognitiva, o cérebro começou a crescer. E o nosso cérebro consome muito da nossa energia. Então cada vez mais os seres humanos eles precisavam de energia para sobreviver e para recarregar o cérebro. Então até o Harari fala, né, existe um custo que a gente teve que pagar para aprender a pensar. Então o ser humano o tempo inteiro, o que o cérebro dele fazia? Eu tenho que economizar energia, então eu vou procrastinar. Então eu vou fazer só o que eu tenho que fazer para sobreviver aqui e vou gastar energia para isso. E até hoje a gente é assim. Então é muito mais legal você fazer o quê? Você sair para comer um fast food ou você ler um livro, por exemplo. Você ver uma série, assistir uma série, ou você querer estudar um livro, por exemplo. Sempre que alguma atividade requer menos energia, você tende a fazê-la. Então é muito mais fácil você ver uma série do que você pegar um livro para ler, que embora você esteja paradinho ali lendo, você está gastando muita energia mental. Lembra, o nosso cérebro gasta muita energia. Então quando a gente fala de procrastinação na leitura, a gente está falando de você simplesmente economizar energia para fazer outras coisas e não ler. E aí tem a ver com o nosso sistema límbico, que é o nosso lado emocional do cérebro. Por exemplo, todo mundo sabe que fazer dieta é importante. O seu sistema racional do cérebro sabe que isso é importante para você. Você vai viver mais, você vai ter mais saúde. Mas por que mesmo assim as pessoas não fazem dieta? Porque o lado emocional, o sistema límbico, não deixa ela fazer isso. Por quê? Porque tem a ver com esse cérebro primitivo. Então a procrastinação ela é normal. Não é que a pessoa tem que se sentir mal por procrastinar. Tem que pensar que é o padrão dela. Agora, não é por isso que você vai se contentar e, beleza, já que é normal, eu vou procrastinar o dia inteiro. Não. Aí você tem que ter ferramentas para se livrar disso. E o que a gente vai trazer aqui hoje são justamente 3 erros que, se a pessoa eliminar esses 3 erros fatais, ela tende a deixar de procrastinar. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, nós procrastinamos naturalmente. Então, quer dizer que é culpa minha, né? Que eu sou uma pessoa, digamos assim, vagabunda. Não. E procrastino. Então, isso aí vem dos meus ancestrais, eu herdei essa herança, mas tem jeito. Tem jeito. Por exemplo, quando você era um caçador-coletor, você não precisava acordar cedo para trabalhar. Sim. Você acordava cedo e ia andar na floresta. Já fico mais aliviada aí, de saber que a culpa não é minha. Não, é uma herança que a gente tem, né? Assim, e aí que tá, o legal de você, às vezes, entender como o seu cérebro funciona, de você querer se conhecer, é justamente isso. Porque tem aquele ponto, né? A culpa não é sua. Mas a partir do momento que você descobre que existe um jeito para você parar de procrastinar e você não faz,
aí a culpa é sua. Então, se você pula esse podcast, por exemplo, não deixa o like aqui ou vai embora, a culpa é sua. Você está deixando de pegar esse conhecimento que pode te transformar e você está deixando de lado. Então, assim, beleza, a culpa não é nossa. Mas agora, existem ferramentas? Existem. Sim. Você ignorá-las, aí já começa a ser uma culpa sua, por exemplo. Sim. E a procrastinação acaba atrapalhando a gente, né, em muitas áreas da vida, né? Você falou que vai falar aqui de livros, mas queria que você falasse um pouquinho aí pra gente o que a pessoa também se prejudica na vida de estar procrastinando. Cara, é muito comum, assim, as pessoas, por exemplo, que entram pra Tribo, que é o Clube do Livro, a série de cursos que eu tenho, é muito comum a pessoa entrar e falar assim, olha, eu tô procrastinando muito. E Rafa, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo abrir um livro e tudo mais. E quando ela descobre que existem métodos para aquilo, ela fica aliviada. Existe um jeito de você mudar isso. A questão é que geralmente ela fala para mim que não é só a leitura dela que está errada. Ela procrastina para um monte de coisa. Ela vive uma vida assim de um ciclo de procrastina no trabalho, procrastina em casa, faz um monte de meta no começo do ano, não leva nenhuma adiante. E muitas vezes, Fê, o que acontece é o quê? É o uso exacerbado de telas. Então a pessoa, uma coisa legal que os livros de foco falam é o seguinte, as pessoas não se dão conta do tempo que elas passam no celular. Elas acham, é tipo fatura do cartão de crédito. Quando você vai abrir a fatura, você fala, caramba, mas é um monte de coisinha que eu gastei ali, que eu gastei aqui, e o tempo que você passa nas telas é isso, é um pouquinho de manhã, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Existem pesquisas que falam que você, mais de 100 vezes, abre o seu celular durante o dia para desbloquear ele. Mais de 100 vezes. Só que quando você desbloqueia o celular, você não fica ali 1 minuto. Cara, é uma enxurrada de dopamina que você recebe ali, vendo vários videozinhos, vendo coisas interessantes, aí você pega e desliga. Passa 3, 4 minutos, você pega de novo. Então, se você for somar o tempo que você passa no celular, você nem imagina. E quando você começa a ler, você começa a usar menos. Você começa a trocar um pouco ele pelo livro. Quando você começa a ler livros de produtividade, por exemplo, você começa a entender como que funciona o processo de distração, você começa a evitar isso. Então, assim, eu diria que você parar de procrastinar na leitura vai te gerar efeitos não somente na leitura, mas em geral. Assim como o problema que quem está vendo aqui não é só a leitura. Ela procrastina em outras áreas também. Sim, com certeza. E, Rafael, o que você acha daqueles conteúdos que a gente tem bastante hoje em dia no Instagram, por exemplo, conteúdos que tentam ajudar a gente a parar de procrastinar. Então, aquelas dicas que vem em Reels, eu sigo alguns perfis que dão dicas pra gente parar de procrastinar. Também, eu sei que tem muitos livros, né, que ajudam aí a gente a parar de procrastinar. O que você acha da gente ler resumos desses livros? Enfim, queria alguma coisa mais rápida, mais imediata para solucionar o meu problema. O que você indica? Muito comum, né? Porque cada vez mais as pessoas querem o atalho. Então, pensa assim comigo, ó. Eu não vou falar aqui o nome das empresas, mas enfim, tem muita empresa hoje que ela promete assim pra você, olha, você vai poder entender esse livro aqui, sei lá, em 18 minutos, 20 minutos. A iniciativa, ela é legal, porque você está colocando conhecimento para uma pessoa, que no caso vai consumir isso, que ela nunca se deparou na vida dela. Só que, mais uma vez, você está trabalhando o quê? O atalho. Então, por exemplo, você acha que você vai conseguir compreender um livro, às vezes um livro, foda, que foi escrito há muito tempo. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar sobre, já que estou falando sobre foco, vamos falar sobre o livro, por exemplo, Flow, que é o livro do Mihaly, que é um cara que estudou como entrar no estado de flow. Cara, não tem como você aprender esse livro, por exemplo, assistindo o resumo dele. Só que quem assiste acha que está aprendendo. Eu tô me movimentando, ó, fui lá, tô ouvindo audiobook, tô inteirado. Só que se você pega para conversar com alguém que leu esse livro e você assistiu o resumo, você ouviu o audiobook, a pessoa leu, é outro livro que a pessoa leu. Você não vai saber nem argumentar, você vai se travar na hora que você começar a desenvolver, você fala assim, nossa, eu só sei sobre o que o livro fala, mas não como fazer o que ele fala. E a pessoa que está falando com você, que leu esse livro, cara, ela vai te dar um banho de informações, de detalhes. E não é só uma questão, e quem vê assim fala, uma questão de ego, então, além de ego, é uma questão de você não ter se aprofundado no conteúdo. Então eu não conheço ninguém, por exemplo, que tenha mudado de vida com resumo de livros. Então o resumo de livro eu uso como trailer. Quando você vai ver um filme, o que você faz? Você vê o trailer. E aí você vai pro filme com mais informação, você sabe quem são os autores,
os atores, quem que é o personagem principal, qual que é o enredo. Então quando você senta, Se vale a pena ler, né? se vale a pena Assistir, assistir, caso. então você vai pro cinema muito mais pronto, né? Você sabe o que tá rolando ali. Uhum. Então o que eu gosto de fazer? Quando eu pego um livro que é mais difícil, o Sapiens, por exemplo, é um livro que ele é um livro muito grande, cheio de informações. Então eu tenho o hábito de assistir um resuminho, de ouvir às vezes o audiobook, para eu ir pro livro mais preparado. Então é o trailer mesmo. Agora eu te pergunto, o trailer substitui o filme? Não. Não. Então, da mesma forma, o resumo de livro, o audiobook, não substitui o livro. Mas ele pode te ajudar a compreender melhor, porque você vai estudar o contexto. Ah, Fê, mas se eu ver um resuminho antes, eu vou ter meio que uns spoilers, né? Cara, ninguém consegue resumir um livro em 20 minutos. Tanto é que quando eu faço resumo de livros, eu falo, galera, isso aqui eu tô pegando um trecho do livro, eu tô resumindo esse trecho. Não tô pegando o livro completo, resumido. Então eu pego aquilo lá que eu acho que é mais importante, considero mais importante e coloco. Ponto. E a galera, então, tem que saber usar os resumos como trailer e não como obra principal. Tá. Então, resumindo o que você me falou, não adianta, não parar de procrastinar consumindo resumos ou diquinhas aí da internet, né? Não, e fora que assim, cara, você lê, você vai aumentar o seu foco. Leitura melhora no foco. Cara, meu foco era péssimo. Quando eu ia estudar na faculdade, eu era aquele cara assim que qualquer coisa me distraía. Quando eu comecei a criar o hábito de ler, o meu foco foi ficando cada vez melhor. Teve dias aqui que até gravei um vídeo no Insta que eu fiquei 1h30 lendo direto. Isso aí nunca aconteceria há um tempo atrás. Tanto que tem amigos meus que vêm e falam assim, nossa, cara, parece que é inteligência artificial, é outro Rafael ali, porque você não era assim. Mas na verdade é o quê? Quando você lê, em vez de, por exemplo, consumir um resumo prático, uma diquinha, você consegue melhorar a sua concentração. Você começa a treinar o seu cérebro. Assim como você treina o músculo na academia, levantando peso, você treina o seu cérebro a focar lendo mais os livros. Então, quanto mais você lê, mais você aprende a se concentrar. Quanto menos você lê, quanto mais você passa tempo em telas, resuminhos, coisas que você não canaliza sua atenção numa coisa só, mais você tende a se tornar distraível, né? Você está treinando a se desconcentrar. Consequentemente, procrastinar, né? Consequentemente. E qualquer pessoa, Rafael, consegue parar de procrastinar? Acontece que a minha resposta é sim, mas acontece que cada vez mais as pessoas são treinadas para se distrair. Porque hoje você tem, dispositivo móvel com um monte de informação, você tem o WhatsApp, você tem Instagram, você tem uma série de coisas, né? Antigamente não, antigamente a sociedade ela não tinha ali tantos pontos de gatilho, né? Porque o que faz a pessoa se distrair, Fê, é o gatilho que ela recebe. Então, por exemplo, assim, você acorda de manhã, você até tá focado em querer começar a fazer algo importante. Aí te ligam, aí te mandam mensagem, aí você abre o celular para ver alguma coisinha. E aí vai virando o quê? Efeito de Derrô, né? Que o cara explicava lá que um comportamento leva a outro. Então o cara foi lá, ele era um cara classe média baixa, ganhou um manto escarlate super bonito, colocou esse manto, né? E aí ele começou a perceber o que, pô, cara, as coisas que estão aqui em casa não combinam com esse manto. Então ele começou a comprar um sofá novo, começou a comprar um tapete novo, começou a mudar todo o layout dele. E qual que é o link, né, que o livro Hábitos Atômicos faz? Que esse mesmo efeito acontece no nosso dia a dia. Então você começa a fazer uma coisa, aí você começa a fazer outra. Então você vai na cozinha lá tomar um café, aí você vê lá que tem que colocar o lixo lá fora. Aí você coloca o lixo lá fora. Aí você volta, você vê que o gato tá sem comida, coloca comida pro gato. Aí você vai... Quando você vai ver, você se encheu de gatilhos, e muitos vêm do celular, né? E você acaba... Então assim, qualquer pessoa pode parar de procrastinar? Sim. Porque essa pessoa que procrastina não é meio que uma coisa dela. Ela acaba vivendo ali no piloto automático repleto de gatilhos que ela recebe durante o dia. Então uma coisa que eu explico, por exemplo, lá no método Leitor Faixa Preta, é você criar um gatilho de alto impacto para a leitura. Você tem um estímulo para ler. Porque assim como você recebe estímulos para mexer no celular, e as empresas que fazem isso, elas são boas, né? Aplicativos fazem isso direto com você, ao mesmo tempo você tem que criar um estímulo perfeito para você ler. Então muitas vezes você deixa de ler, você deixa de eliminar a procrastinação da leitura porque te falta justamente esse gatilho de alto impacto. Então desde que você cria um gatilho de alto impacto, você pode parar de procrastinar. E até assim, algumas pessoas às vezes falam, né, Rafa, mas por que você afirma, né, que se a pessoa começar a criar esse hábito de ler, ela vai melhorar outras coisas da vida dela? E eu costumo falar muito assim no campo de batalha, né? Porque existem muitos estudos que mostram que a leitura ela tem um efeito dominó,
Mas quando eu comecei a ver meus alunos, por exemplo, a Flávia. Flávia é uma aluna da turma 4 da tribo, e ela começou a ir para academia. Ela começou a, além de ler mais, ela começou a cuidar de outras áreas da vida dela. Começou a ficar em forma. Por quê? Porque quando você lê, querendo ou não, você faz algo difícil. É algo que te motiva. É algo que faz você começar o dia com mais confiança. Porque a maioria não faz. Quando você posta lá um treino tá pago, né, e a galera vê ali nos stories, pra gente quando vai no CrossFit, aqueles treinos maluco lá, automaticamente ela fala, porra, negócio foda que o Rafael fez ali. E a gente sai com essa sensação, porra, eu fiz um negócio, fiz um treino hoje que, pô, muita gente não faria. Isso te dá confiança pra vida. Né? Você fala, pô, se eu conseguir passar por isso aqui, eu consigo passar por muita coisa, porque foi um esforço não só físico, o mental também é muito grande, né? A gente fala muito, não é só, é o mental ali que você tem que lutar o tempo todo. Você vai correr uma prova, por exemplo, né, sei lá, 21 km, pô, você sai com uma confiança para com outras áreas da sua vida você depositar isso. Sim. Com o livro é a mesma coisa, uma atividade que poucas pessoas fazem. Então eu lembro até que quando eu estava no trabalho, eu ainda era, pô, assistente e tal, e quando meu chefe soube que eu gostava de ler, ele até olhou para falar, porra, você? Uma vez teve um assunto lá na sala de reunião lá que um cara comentou de um autor que eu conhecia e tal, meu chefe estava na reunião, as pessoas começam a te olhar contra os olhos também, e isso aí aumenta a sua confiança, entendeu? Você começa a falar, pô, cara, eu sou uma pessoa diferente. E isso aí, você vai para uma entrevista de emprego, você vai para os desafios aí do dia a dia com uma outra mentalidade. Então, assim, você parar de procrastinar na leitura vai te dar benefícios que vão rodear vários outros hábitos que você tem. Então, parar de procrastinar é um benefício, assim, extremamente importante para a sua vida pessoal e profissional. Tá? E por isso até que agora eu vou falar dos 3 erros, né, que a galera comete. E o primeiro erro é ler pelo ego e não com intenção. Então a pessoa, por exemplo, ela quer ler um livro às vezes mais por ego do que pela intenção. Por exemplo, você vai lembrar dessa história aqui. Quando eu estava na Abracom ainda, lembra que eu comprei um livro que era a Segunda Guerra Mundial? Lembro. Que grossura que era o livro? Ele era enorme e comprido. Eu comprei, porque na época eu falei assim, pô, eu sempre estudei em colégio público, então, cara, eu era, assim, meu baú de intelectualidade era bem fraco, era bem escasso, né? Então eu não sabia muita coisa. Se eu saí do colégio sem saber muita coisa. Se eu não sabia, por exemplo, história, guerra, essas coisas, cara, eu sabia nada. E vários outros assuntos, né? E eu coloquei na cabeça assim, pô, a pessoa que é inteligente, ela manja de história. Né? A pessoa que é culta, ela sabe o que aconteceu, os anos, os acontecimentos. E aí eu falei, vou comprar um livro sobre guerra, porque aí eu vou fazer um risquinho, né, nessa disciplina, nessa matéria aí que eu fui mal, que eu não pude aprender no colégio, que era história. E eu lembro que eu viajei pro Guarujá, a gente foi com esse livro lá e todo mundo tava na casa, tava a Kaline, o pessoal falou, nossa, o Rafael tá lendo esse livro. Caraca, Muito Rafael, culto. Rafael é muito culto, né? Só que mal sabe que eu acho que eu cheguei nem na página 50 desse livro. Então veja só, o que fez eu procrastinar com esse livro? Eu querer ler por ego e não com intenção. Qual que seria a intenção? Pô, se eu tivesse que estudar para um vestibular e eu tivesse que aprender sobre história, Você nem ia beleza, procrastinar. eu não ia procrastinar, eu ia precisar ler aquilo. Como eu não precisava virar um historiador, muito menos passar em algum vestibular, então eu procrastinei. Só que a maioria das pessoas, elas querem ler para ter esse ar de, olha, eu sou diferente. E, cara, isso vai acontecer mesmo que você leia livros que não são tão, talvez assim, charmosos e sexys, né? Vai ser a consequência, né? Se a pessoa conseguir escolher o livro certo, ler sem procrastinar, terminar o livro, não precisa ser o da Segunda Guerra. Pode ser outro livro, você vai acabar se tornando mais inteligente, consequência, mas não vai escolher o livro pensando nisso, né? Sim. E que conselho você dá para as pessoas não cometerem esse erro? Tem dentro do método leitor faixa preta uma técnica que eu explico, que é a técnica pedra no sapato. E ela tem esse nome porque justamente é você se autoconhecer e você entender ali qual que é a sua pedra no sapato. Então, quando você faz isso, quando você se autoconhece, você começa a enxergar os livros de um jeito diferente, do jeito que, pô, o conhecimento ele vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então eu vou ler um livro não com a esperança de que aquilo eu vou utilizar algum dia. Aquela informação pode ser que daqui 5 anos eu aprenda. Eu vou utilizar o livro como uma forma de eliminar
uma coisa que tem me deixado mal, que tem me atrapalhado, que tem me impedido de ganhar mais dinheiro, de começar um relacionamento. Então, quando você inverte o processo, se torna muito melhor. É o ato de você primeiro se diagnosticar. Então, a pedra no sapato é uma técnica que a pessoa faz um baita exercício de autoconhecimento, baseado em neurociência, baseado em aprendizado, principalmente, de como as pessoas aprendem, né? O que leva a pessoa a gostar de aprender. E aí sim, quando você se autoconhece, aí você pode começar a escolher o livro. Então, quando eu fiz isso comigo, de falar, pô, cara, por que eu vou ler um livro sobre a Segunda Guerra se eu não vou fazer vestibular de história ou para passar? Não preciso aprender sobre história, no caso, né? Aí você percebe que tá bobeando. E aí você começa a enxergar que, pô, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Você começa a ir na livraria, você começa a ver que tem um monte de livro ali que parece legal, que muita gente tá lendo, mas que não é para você. Uhum. E eu vejo que todos os dias, né, chega dezenas de perguntas aí no seu Instagram, nas suas redes sociais, te pedindo indicação de livros. Rafael, que livro você me indica? Então, podemos dizer que isso é ruim, né? Que a pessoa acaba dependendo de você para escolher o livro. Talvez você também não escolha certo, não sei. Porque isso é muito variável. Assim, por exemplo, a gente tem vários tipos de livros. Tem livros mais fáceis, mais difíceis, teóricos, práticos. Tem os livros que eu chamo que são livros de entretenimento. Tem estilo de leitura que você pode utilizar para ler também. Leitura investigativa, leitura de consulta, leitura modo estudo. Então, quando eu indico o livro para as pessoas, eu tento, lógico, tentar acertar. Mas assim, é a mesma coisa de um médico diagnosticar alguém com uma conversa rasa, sabe? Pode ser que ele erre ali, pode ser que o que ele fale não é bem aquilo. Então, eu acho que a humanidade as pessoas têm que treinar, as pessoas devem treinar, se tornarem autodidatas, e isso envolve escolher o que elas querem estudar. Então, você precisa criar essa habilidade de você escolher o livro ideal para você. Então, assim, as dicas que eu dou, elas podem ajudar, mas pensa assim comigo, ó, se você pudesse criar um planejamento dos livros que você vai ler no ano, pegar aqueles temas que você precisa se desenvolver e você utilizar critérios, métodos, que é o que eu ensino no dia a dia para os meus alunos, de como fazer isso. Imagine que massa, você fala, pô, esse ano de 2023, sei lá, eu li 7 livros que foram livros específicos de temas que eu precisava aprender. O Bill Gates faz isso. O Bill Gates, ele pega um tema que ele quer aprender e ele escolhe uma sequência de livros de acordo com o nível dele de leitura, de acordo com o que ele necessita daquele livro, e ele faz esse estudo. Então você não precisa ser o Bill Gates, mas você pode ser uma pessoa que, pô, a vida inteira você aprendeu coisas na faculdade e no colégio que você não queria. Agora você pode. Então você aprender a fazer isso sozinho é um superpoder. Uhum. E fora que, quando você escolhe o livro certo para você, você cria o efeito Stanislau. Stanislau é um cara que viveu no campo de concentração e ele queria fugir do campo de concentração e ele falava assim para os amigos dele, cara, amigos não, né, pra galera que vivia com ele no campo de concentração, vamos fugir daqui, vamos dar um jeito de sair daqui. O pessoal, cara, cala a boca, velho. Se alguém ouvir você falando essas loucuras, a gente morre. Os caras, se ouvir que a gente tá querendo fugir, eles vão massacrar a gente. Então ele começou até a ficar meio isolado lá, porque quando ele veio com essas ideias de querer fugir, a galera cortava. Uhum. E aí um dia, de tanto ele ficar se perguntando, como que faz para sair daqui? Como que eu posso arranjar um jeito de sair daqui? Ele viu um caminhão cheio de corpos, né, de pessoas mortas ali, e a galera ia meio que desovar esse caminhão em algum lugar, lá os soldados, né, o pessoal do campo de concentração. Aí ele correu até esse caminhão, tirou a roupa, se enfiou no meio dos corpos, passou o sangue da galera nele, para ele parecer que estava morto também. E aí quando o caminhão começou a andar, ele ficou torcendo, cara, tomara que vá para algum lugar que não seja, sei lá, uma ribanceira, né? Pô, como eu tô no meio de um monte de defunto aqui, pode ser que eles vão desovar isso aqui em qualquer canto. E aí desovou eles, jogou esse pessoal para um campo assim vazio, de noite. E aí ele ficou lá quietinho a noite toda, com medo de ter alguém vigiando ainda. Então ele esperou um dia praticamente para sair dali. E nisso daí ele vomitou, porque pô, imagina o cheiro que devia estar aquilo. E aí ele acordou, estava nu, começou a andar e viu que estava livre. E aí ele conseguiu, quilômetros depois, encontrar um vilarejo, a família ajudou ele e tudo mais. Qual que é a moral da história? Por que esse cara conseguiu fugir? Porque ele tinha uma pergunta foco em mente. Pô, eu preciso sair daqui. Como que eu faço para sair daqui? E tudo que ele via se remetia a uma oportunidade de sair dali. Então aquele caminhão que ele viu como oportunidade, ninguém mais viu. Por quê?
porque ele tinha essa pergunta foco instalada na mente dele. Quando você escolhe o livro certo para ler, que tem a ver com o que você precisa, você automaticamente vai ter uma pergunta foco nesse livro. Sei lá, você pegou o livro, por exemplo, Marca da Vitória, da Nike, que é um livro de empreendedorismo. Um livro que fala sobre como você criar uma empresa de sucesso, por exemplo. Você que tem uma empresa, o tempo inteiro você está lendo esse livro sabendo com a seguinte pergunta foco. Pô, como que eu posso utilizar esse livro na minha empresa? Então você vai filtrando, a sua absorção fica melhor. Ao passo que se você pega um livro que não tem nada a ver com o que você precisa, você é aquele cara no campo de concentração que tá Deus dará ali, meu, tanto faz, deixa a vida me levar, tô lendo aqui o livrinho. Não, é importante você ler com uma pergunta foco. Por quê? Que aí você age, você começa a achar coisas no livro que pode ser ali um transporte para você mudar alguma coisa, aprender alguma coisa importante e colocar em prática, que é o principal. E agora vamos pro segundo erro. O segundo erro é o seguinte, vou começar meio filosófico, depois eu trago que você vive uma vida que os outros querem que você viva, não a sua. E isso faz você procrastinar na leitura. Como assim? Eu falei um pouquinho aqui anteriormente do gatilho de alto impacto, né? Que a pessoa ela vive uma vida onde ela está rodeada de distrações e ela não pensa assim, deixa eu marcar um horário para eu ler, deixa eu me priorizar. Então assim, amanhã de manhã eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pegar meu livro para ler. Por exemplo, Stephen King, que é um dos autores mais renomados que existem, o cara escreveu livro para burro, livros bons, por sinal. O que ele fazia? Ele fazia justamente o efeito ao contrário do que as pessoas fazem. Então as pessoas, quando elas acordam, elas vivem uma vida que os outros dão para ela. Ó, você tem que fazer isso, o seu chefe te manda mensagem, você tem suas obrigações. Não estou dizendo que você tem que ignorar essas obrigações, mas você tem que ser mais intencional. Então o Stephen King, para escrever tanto livro, o que ele fazia? Ele fala, gente, é o seguinte, ó, de manhã eu vou me isolar no meu quarto por durante 2, 3 horas. Por favor, não me liguem. Só se acontecer alguma coisa muito urgente, mas eu ficarei lá escrevendo. E aí, quando tinha compromissos, assim, até importantes, sei lá, vai ter um café da manhã em comemoração de tal coisa, você foi convidado. Eu falei, cara, não vou. Meus compromissos são depois de tal horário, porque o horário que eu tenho para escrever é o horário que eu intencionei a fazer isso, eu não vou deixar de fazer isso. E isso causou o quê? Sucesso para ele. Ou seja, a pessoa tem que intencionar o que ela quer fazer. Pode ser a leitura ou qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala de usar um gatilho de alto impacto, que eu explico no Leitura Faixa Preta, é você causar essa intencionalidade no seu dia a dia. Então, amanhã eu vou ler. Amanhã quando? Que horário? Onde? Você percebe que você começa a dar instruções para o seu cérebro de como fazer aquilo? Então, qual que é o erro que a galera comete que faz ela procrastinar? Ela vive no piloto automático. Ela simplesmente fazer coisas que ela não intencionou, mas ela acha que está fazendo, né? Ela está se movimentando ali. Por mais que ela faça coisa para os outros, às vezes, ela está se mexendo, mas ela não está evoluindo. Ela está deixando de criar um hábito que ela quer, que é ler mais. Por exemplo, amanhã para mim ela é inegociável. Assim, de manhã para mim, por exemplo, eu preciso ler pelo menos, nem que seja 2, 3 páginas. É uma coisa que para mim, eu chamo de Big Win, né? Big Win é aquela tarefa vencedora que você tem que fazer no dia que você considera que é a mais importante de todas. E ao fazê-la, muitas outras vão surgir. Então tem 2 coisas que eu faço de manhã que para mim é negociável, que é ler e produzir conteúdo. Tanto é que esse podcast aqui a gente reservou de manhã para estar produzindo conteúdo. Se não fosse aqui, ia ser em casa. Mas eu tenho que fazer isso. E a mesma coisa a leitura. Então assim, eu já acordo de manhã sabendo que essas 2 tarefas, elas têm que acontecer. E para quem quer ler, por exemplo, uma coisa. Pô, faço de manhã de manhã vai ser reservado para isso. Tá, e quem não tem tempo? Não tem tempo de manhã. Como que a pessoa pode fazer isso? Então, a questão é, hoje em dia é muito comum você falar que não tem tempo, né? Então, tipo assim, eu não tenho tempo, e é até charmoso falar isso. É sexy, né? Falar que não tem tempo, porque mostra que você é uma pessoa ocupada. A questão é, se você pegar o seu celular hoje, nas configurações lá que mostra o quanto tempo você passou nele, será que realmente você não tem tempo para ler? Porque você vai ver lá que você fica uns bons minutos ou horas nas redes sociais, né? Ele até acumula assim 7 dias. Geralmente a média da galera em 7 dias é mais de 4, 5 horas. Se você depositasse 10% para investir em você, em conhecimento, não é sobre ler, é sobre investir em conhecimento, será que você não tem esse tempo ou você não prioriza esse tempo? E será que você não está usando essa desculpa como desculpa, tipo assim, a desculpa de aleijado é muleta, né? Será que você não tem mesmo tempo para ler ou você está direcionando o seu tempo de forma errada?
Então, quando a galera faz esse exercício, descobre que passa horas e horas no celular, que não tá levando a lugar nenhum, tem que tomar cuidado com isso. Porque, cara, ler 5 minutos por dia, se você não tem tempo para ler 5 minutos por dia, você vai ter tempo para fazer o quê? Você tá, então, burnout, cara. Você tá trabalhando muito, você tá fazendo coisas, ou então, você tá vivendo a vida que os outros querem que você viva. E tem até aquela coisa, né? Será que você não tem tempo, ou o tempo que você tem, você tá depositando para coisas que não são para você? Porque se você, tem até uma frase do essencialismo, né? Se você não definir as suas prioridades, alguém fará isso por você. E tem até aquele caso daquela enfermeira, né? Que ela era uma enfermeira australiana, que ela convivia com vários pacientes próximo à morte, né? Alguns tinham até algumas doenças terminais. E quando ela perguntava para eles qual que era o maior arrependimento que eles tinham na vida deles, a grande maioria respondia: eu gostaria de ter tido uma vida mais significativa para mim, e não a vida que os outros queriam que eu tivesse tido, né? Ou seja, de viver a vida que os outros querem. E o seu dia a dia geralmente é isso. Você faz um monte de coisa para todo mundo e não faz para você. É verdade. Então você separar 5 minutos para você de certa forma, você tornar a sua vida mais significativa. Seja para leitura ou qualquer outra coisa, uma coisa que você invista em você. Então se pergunte, é falta de tempo ou falta de prioridade? Ou será que outras pessoas não estão delegando as coisas que você precisa fazer e você está esquecendo de você mesmo? Então tem muito esse ponto também. É bom pensar desse jeito. E tem algum horário ideal para ler? Cara, eu prefiro pela manhã. E até um assunto que às vezes as pessoas falam, mas de manhã eu não concentro, eu sinto sono. Cara, de manhã é muito mais fácil por vários motivos. Primeiro que você está no seu estado de alerta, né? Você está com cortisol lá em cima, você está mais disposto. Obviamente, se você sente sono, aí é um problema que você dormiu mal. Mas não é que a leitura vai te dar sono. É uma questão que qualquer coisa que você faça de manhã que requer uma atividade cognitiva, você vai acabar não fazendo direito. Agora, já é comprovado cientificamente que a gente acorda com a nossa força de vontade lá em cima. Imagine que é um copo, esse copo está cheio de água, ou seja, esse copo está cheio de força de vontade. Só que durante o dia vai esvaziando. E o que esvazia esse copo não é somente exercício físico, é você tomar decisões, é você fazer uma tarefa que requer ali atenção. Vai chegando no final do dia, o seu copo vai esvaziando. A sua força de vontade está lá embaixo. O que acontece quando a sua força de vontade está lá embaixo? Você começa a tomar decisões que voltam para o seu padrão. Então, por que é tão difícil acertar a dieta de noite em vez de manhã? Porque vai acabando a força de vontade, e aí na noite, qual que é o seu padrão? É comer besteira. Então chega de noite e você fala, cara, esquece, eu vou pedir aqui um iFood e já era. Porque a sua força de vontade vai caindo. Quando você acorda de manhã, é mais fácil tomar boas decisões. Então você pode tomar mais facilmente a decisão de ler. Se você deixa pra noite, você não vai ler, cara. Você vai ver uma série, você vai fazer uma coisa mais tranquila. Então, se você erra, se você deixa já de fazer pela manhã, não lê pela manhã, dificilmente você vai ler mais à noite. Porque você vai tomar decisões padrões. Qual que é a decisão padrão? É não ler, é ver uma série. Então eu recomendo que a pessoa leia de manhã para aproveitar esse impulso, né? Essa onda de atenção que ela acorda e ao mesmo tempo essa força de vontade que está 100% no talo. E aí ela tem que, lógico, tomar um café muitas vezes, dormir bem. Se você dorme mal, você vai sentir sono. Mas não é o livro que dá sono. O sono vem porque a pessoa já acordou às vezes ali no estado que ela não descansou, não teve o sono adequado, etc. Agora, erro 3, terceiro erro fatal e último erro, talvez um dos mais importantes que faz a pessoa procrastinar na leitura. O terceiro erro é a pessoa querer começar grande. Ela quer começar lendo vários livros grandes, que é o efeito ondas da motivação, né? Então, todo começo de ano a gente tem esse efeito. Você vai lá para a praia, geralmente, pula as ondas, faz uma lista lá com não sei quantas metas, e aí chega em fevereiro, você já nem lembra mais quais são essas metas, mas toda vez no começo do ano, no começo da semana também é assim, né? Domingo à noite, cara, essa semana eu vou destruir, não sei o quê. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Por quê? São as ondas da motivação. Isso até é explicado no livro Micro Hábitos, né? As pessoas, elas têm uma onda de motivação, só que no dia a dia essa onda diminui. Por quê? Porque a força de vontade que ela tinha na hora que ela prometeu para si mesma que ia fazer aquilo, ela era enorme. Mas quando vai para o campo de batalha, ela não consegue acompanhar aquilo. Então, por exemplo, teve um aluno meu que ele, quando entrou na tribo, ele falou, cara, agora que eu entrei aqui, eu vou começar a ler 3 livros de uma vez. Eu falei, cara, você assistiu, sei lá, aula 7 ou 8 do curso?
que é uma aula que eu falo, cara, você só vai ler mais de um livro de uma vez se... Aí ele falou assim, não, cara, eu entrei aqui, tô motivado e tal, vou começar a fazer o método, mas assim, cara, eu tô indo bem com esses 3 livros. Eu falei, tá bom. Aí passaram alguns dias, cara, ele desapareceu, assim, tipo, ficou quietinho. Eu chamei ele, falei, pô, e aí, tá dando certo? Ele falou, não, cara, não deu. Realmente, não tava evoluindo nenhum dos livros. Mas aí ele se sentia mal, porque em algum momento ele prometeu pra si mesmo que ele ia ler os 3 de uma vez. Mas o que ele errou ali? Ele começou muito grande, em vez de começar pequeno. E o livro Micro Hábitos fala isso. Quando você começa pequeno, você começa seguro. Não tem como você errar. Esse podcast, por exemplo, aqui, quando eu comecei a falar que eu ia fazer, tem algumas pessoas que me acompanham, que tem podcast, falam, não, cara, você vai fazer episódio de até 1 hora, você tem que fazer episódio de 2 horas, cara. Os podcasts hoje em dia que mais dão audiência, Primocast, Sócios, são episódios de 2 horas, 2 horas e meia, muitas vezes até 3. Falei, cara, mas se eu fizer 2, 3, eu vou procrastinar. Tô começando essa parada de podcast agora. Eu tenho que me locomover para ir até lá. Só que para muitas pessoas começar pequeno, igual eu quis começar aqui, pode parecer assim, pô, o que as pessoas vão achar? Então eu posso mais. E na verdade você não pode mais, você vai procrastinar. Você tem que fazer um plano que sobreviva à procrastinação. E aí é a galera que quer ler muito, muitas páginas num dia só, quer ler muitos livros. Ela pensa só na meta, mas ela esquece do processo. Então começa pequeno. Começa com os livros mais fáceis, começa com o livro com poucas páginas e comece lendo poucos minutos por dia. Inclusive, muito aluno meu acha estranho. Você fala de ler 2 minutos por dia no começo, de ler 2 páginas. Aí eu falo assim, mas se você não conseguir ler nem 2 páginas, como que você vai ler 5, 10? Como que você vai terminar o livro? Comparecer é mais difícil que fazer. É mais difícil ir pro CrossFit do que fazer o treino lá. É verdade. Sair de casa, colocar a roupa, vencer a inércia é muito mais difícil. É muito mais difícil você pegar um livro para ler do que você abrir e ler ali 2, 3, 4 páginas. Só que se você abre esse livro pensando em ler 2 páginas, na hora você vai acabar lendo mais. Por quê? Porque você já começou. O problema é, quando você bota uma meta muito alta, o seu cérebro já nem quer começar a fazer aquilo. Porque ele vai falar, cara, eu vou me cansar, vai ser difícil. É tipo assim, várias vezes quando eu corria, eu não corro mais, né? Mas, pô, eu vou correr só 5 quilômetros. Pô, às vezes eu fazia 7, 8, 10. Agora sai de falar, eu vou correr hoje 15 quilômetros. Você nem vai, cara, porque seu cérebro faz uma conta e fala, putz, cara, eu vou gastar muita energia, eu não quero isso não. Então, às vezes a pessoa, o que faz ela procrastinar é esse excesso de vontade sem nenhum controle. Ela simplesmente quer começar com tudo, quer resolver o tempo perdido, do tempo que ela não leu e tal. Então, às vezes, você tem que domesticar um pouco esse seu ego, de querer começar devagar, começar pequeno. O próprio autor do Micro Hábitos começou a fazer uma flexão por dia. Todo dia uma flexão. Aos poucos foi aumentando. Foi ficando bom naquilo. E quando você se torna frequente, você automaticamente se torna bom. E a leitura fica mais fácil. Perfeito, Rafael. Então, galera, parar de falar, vou ler 1 hora por dia, vou ler 100 páginas, porque provavelmente nosso cérebro vai dizer ao contrário, vai fazer você procrastinar, enquanto se você falar para si mesmo, preciso ler 1 página, seu cérebro vai falar, legal. Engana ele, engana Bora ele. lá. Aí quando você pegar o livro para ler, provavelmente você vai ler mais que 1 página. Você pode ler 2, 3, 10. Quem sabe ler até o que você tinha imaginado, mas você conseguiu pegar o livro para ler porque você enganou seu cérebro. É o efeito daquela festa chata, né? Assim, você não quer sair, fala assim pra você, vamos comigo ir numa festinha e tal, uma socialzinha. Fala, puta, eu não tô afim de ir. Não, vou ficar só meia horinha, eu vou lá só dar um oi e tal. Aí você vai lá, o que acontece? Aí você fica 2, 3 horas. Mas você foi por quê? Porque falaram pra você que ia ser rapidinho, mas não foi. Mas depois você tá lá, é mais difícil você ir embora. Então esse é o pensamento, né? Agora, resumindo, o que mais impede as pessoas de fazerem isso é porque querem mostrar que elas são leitoras, que, lê pra caramba, que não sei o quê. Isso é legal, né? Todo mundo quer isso. Agora, você consegue? O seu eu que faz a promessa não é o mesmo eu que vai pagar essa promessa. O que vai pagar, ele é mais preguiçoso. E eu imagino que também muita gente quer recuperar o tempo perdido, né? Às vezes não é somente o ego de, eu consigo, eu vou ler muito, mas tem muita gente que quer recuperar o tempo perdido, daí pensa, não, eu não li nos últimos 5 dias, então agora hoje eu vou ler, vou ter que ler 50 páginas. Foi o caso desse meu aluno aí, ele tô aqui dentro, tem uma comunidade aqui, tem gente lendo, eu vou começar com tudo. Mas o próprio método que eu ensino, eu falo, começa bem devagar, cara. Começa assim, dando não o seu melhor possível, mas assim, começa a treinar a sua mente a criar essa condição de ler todos os dias, por exemplo.
Porque existe uma parada no nosso cérebro, quanto mais ele faz uma coisa, quanto mais ele repete, ele se torna melhor. Então é mais importante você repetir todo dia do que você se preocupar com a quantidade que dura essa repetição. Então se todo dia você repetir lá 2, 3 minutinhos, o seu cérebro vai criar um aprendizado naquela atividade, pode ser leitura, pode ser qualquer outra coisa, e ele vai cada vez fazer aquilo melhor. Ao passo que se você faz um dia sim, 2 dias não, um dia sim, 3 dias não, o que vai acontecer? Você nunca vai se tornar bom. Só que você vai se sentir frustrado. Pô, mas quando eu faço tanto. Não, mas tem que fazer todo dia. Todo dia é mais importante que fazer muito tempo, poucos dias. Perfeito. Então esses foram os 3 erros. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, ler pelo ego, não pela intenção. Então o conselho que eu dou é: se autoconheça para depois você escolher o seu livro. Segundo erro, você viver a vida dos outros, não a sua. Você se preocupar com um monte de coisa, mas não investir em você. Então, disponibilizar um espaço na sua agenda para que o hábito da leitura possa surgir na sua vida. Você tem que deixar ele entrar também, não é só querer. E o terceiro e último erro, que é você querer começar grande e você acaba sendo enganado pelas ondas da motivação. E um livro que eu quero indicar aqui para a galera, que caso queira parar de procrastinar, é um livro que eu gosto muito, inclusive aquele caso que eu contei da enfermeira que acompanhava pacientes no seu leito de morte, era do livro Essencialismo, que é um livro que mostra como é que a humanidade tem que ser mais minimalista com as metas e objetivos delas. Então, é um livro que fala assim, vamos pegar o conceito minimalismo e trazer para objetivos, para metas, de você mirar em poucas coisas, e ele mostra como fazer isso, né? Ele mostra até dando um exemplo de como arrumar um guarda-roupa, que na verdade quando você arruma um guarda-roupa, mais importante do que arrumar um guarda-roupa é saber arrumar o guarda-roupa de tempos em tempos, porque se você arruma uma vez, no dia seguinte está bagunçado. Então você tem que criar o hábito de ser essencialista, não ser uma vez só. E aí o livro traz várias dicas aí para você parar de procrastinar. Então é a indicação do podcast de hoje. Palavras finais da nossa host. Fernanda, o que você quer dizer para a galera aí? De repente uma dica, um insight que você aprendeu aqui, que você quer trazer, porque eu sei que você também comentou no começo que procrastina muito. De tudo que você aprendeu aqui, o que você acha que para você foi o insight principal? Eu até peço para a galera comente aqui qual foi o insight principal delas e deixa o like no vídeo se algum insight aqui te ajudou. Bom, acho que todos esses erros são muito importantes e super fáceis para a gente trazer esse conhecimento e já começar desde hoje a aplicar nas nossas vidas, né? Mas um exercício que eu já venho fazendo esse ano, né, há algum tempo, é parar de viver a vida dos outros. E isso tá me ajudando muito. Às vezes você tem que aprender a dizer não. Antigamente eu não conseguia falar não para ninguém, né? Principalmente para a família, né? Que é o que mais no meu dia a dia não é relacionado a trabalho, né? Porque hoje em dia eu também eu trabalho por conta, né? Mas assuntos de família, até por eu trabalhar com conta, então quando alguém precisa de alguma coisa, pensa em quem? Na Fernanda, porque a Fernanda tem o tempo livre, porque ela não tá ali trabalhando para os outros, mas não é bem assim, né? E se eu não falo não, eu acabava que eu perdia muito tempo no meu dia a dia, todos os dias aí, ajudando os outros, mas assim, eu preciso primeiro me ajudar, né? Então, hoje em dia eu aprendi a falar bastante não, depois de um certo horário, depois que eu terminei de fazer tudo, aí sim eu posso dar atenção, posso ajudar a minha família, né? Então, muitas vezes eu acabo indo responder ali, até a minha própria mãe, 9 da noite, nem pego no meu WhatsApp, se fosse importante, ela ligava, né? E é isso, aí depois que eu resolvi todo o meu dia, aí vou saber o que você queria, né, de mim, né? E se eu falasse antes, já me pediu um monte de coisa, e aí a gente organiza, isso tem me ajudado bastante, eu já venho aplicando e mudou completamente. Tô podendo depositar muito mais as horas dos meus dias, nos meus projetos, e é isso. E esse é bem o conceito que eu falei do livro Essencialismo. Então, uma dica de livro que muita coisa que ela falou aqui tá nesse livro, inclusive, e ela, de alguma forma, tanto ela veio fazendo os vídeos, né, live sobre ele, talvez pegou algumas coisas. Pessoal, quero agradecer você que ficou aqui comigo, episódio 4 hoje. Reveja esse episódio para pegar os insights novamente, mande para aquela pessoa que precisa dele, e em breve voltamos aqui com Pode Ler, com mais um episódio para você destravar a sua leitura e ler com mais foco e absorção, transformando livros em resultados. Até o próximo episódio.